Então, minhas lindas, bom dia novamente. Pri, pode dar início, por favor. Conforme nós sempre fazemos, né, antes de começarmos a nosso estudo do Evangelho semanal, vamos ler uma página de Minuto Sabedoria de Pastorino que diz o seguinte: tenha equilíbrio e alegria, saiba ser reconhecido, procure ser humilde, não lance pedras a quem o beneficiou, não se julgue diminuído quando o ajudarem, saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Então, ele vem falando para a gente ter equilíbrio, né? Reconhecer os nossos benfeitores, para sermos humildes, né? E não sermos ingratos, que é um defeito muito feio, né? Aí eu vou ter que fazer um adendo, porque essa coisa da ingratidão, ela é muito presente, que eu acho que uma das primeiras ingratidões que a gente comete na vida é em relação a Deus, né? Que nos dá o dom da vida, a oportunidade, e a gente acaba desperdiçando um monte de besteira, perseguindo um monte de ilusão. Tá, mas pode dar prosseguimento, minha amiga. Tá. Então, vamos assim fazer as nossa prece, né? De início, fechando os nossos olhos, nos conectamos a esse Deus de amor infinito, de bondade suprema, eternamente justo, que nos deu o dom da vida e nos ama conforme nós somos, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, nosso governador planetário, que nos trouxe tanto ensinamento e cuida de nós aqui no planeta. Agradecemos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, a Mãe que acolhe, que aconchega e que dá aquele colo gostoso quando estamos atribulados. Agradecemos aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho e também ao nosso anjo da guarda, que nunca desiste de nós. Senhor, que possamos ser intuídos pelos benfeitores espirituais e que essas luzes que são jorradas sobre nós possa se espalhar, Senhor, por toda a vizinhança, chegando nos corações embrutecidos, nos corações necessitados, nos corações aflitos, Senhor, para que eles sejam consolados. Mestre, também vamos pedir a essa equipe de médicos espirituais que fluidifiquem as nossas águas, que coloquem o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, com com todos esses agradecimentos, nós vamos pedir a tua permissão para iniciarmos o evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar. Quero Hoje nós perturbar estamos... só um pouquinho, peraí, vou perturbar um pouquinho, que eu adoro as suas preces, né? Mas é que uma coisa me chamou a atenção, quando você falou das qualidades de Deus, é que eu assisti uma palestra com o Elahá, e ele estava falando, né? Deus é o Senhor Supremo, a inteligência suprema, e vírgula, vírgula, vírgula. Mas existem dois adjetivos que eles andam juntos. Aí você falou que Deus é justo. E no Evangelho não está assim, Deus é justo, vírgula, Deus é bom. Justo e bom andam sempre lado a lado, porque a justiça divina sempre vem carregada, né, da misericórdia. Então, ele é sempre justo e bom. Eu iria até além, Mercedes. Eu colocaria o amor e justiça, porque não existe justiça sem amor, né? É uma amorosidade. A gente está entrando aí, minha amiga Janete. Janete, essas são minhas amigas Mercedes e Priscila. Oi, menina. Cris, eu só estou meio enferrujada aqui com o Zoom. Como é que faz para tirar o som, para não atrapalhar, ou fica ligado? Como você está no celular, você vai teclar na tela
Aí vai aparecer o ícone na tela de som, etc. Aí é só tocar em cima do ícone. Tá? Viu? Já foi, tirou o som. Prícila, pode dar o início, então, ao nosso estudo, por favor. Muito obrigada, meninas, pelas colaborações. É assim mesmo, né? A justiça e o amor de Deus são infinitos e estão juntos, né? A justiça, o amor e a bondade. Hoje, no nosso evangelho, né, nós vamos ler Mateus, capítulo 26, versículos 20 a 25. E começa assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o dissestes. E aí, na pesquisa de hoje, eu peguei o livro que é o Evangelho de Emmanuel, né? São os comentários do Evangelho segundo Mateus. O médium é Chico Xavier. E o nome do capítulo é Perante Jesus. E aí Emmanuel começa sempre com uma parte do versículo, né, para poder discorrer sobre. Porventura sou eu, Senhor? Aí Emmanuel começa. Diante da palavra do mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador de sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? E aí, né, de acordo com o que nós lemos lá no início, que a Cris até comentou da ingratidão perante a Deus, né, e que a gente vai sendo ingrato, né, porque Deus nos dá tudo e a gente ainda reclama, né, muitas das vezes ou na maioria das vezes. E aí Emmanuel vem falando, né, que a gente tem que refletir, né, nessa questão toda de Judas, porque nós traímos Jesus o tempo inteiro, né? A gente está sempre cometendo besteira, está fazendo assim o errado, fazendo o que ele nos ensinou ao contrário, né? Ele ensinou algo e a gente faz aquilo totalmente ao contrário. E aí, por conta disso, dessa reflexão de Emmanuel, que vem falando, né, que nós temos que pôr a mão na nossa consciência e ver os nossos erros, e não colocar a culpa nos outros, me faz lembrar da parábola da mulher, né, que queriam apedrejá-la, e Jesus ficou lá escrevendo e falou: se todos foram, quem sou eu para te condenar?
né? Então, assim, é algo para a gente refletir, ao invés de ver a culpa do outro, ver a nossa, que é a mais importante de todas, né? Então, não adianta eu olhar lá para o defeito do outro, porque eu tô cheia de defeito, né? Às vezes o outro está muito melhor do que eu. E mais, Príscila, o outro é apenas uma distração, porque na realidade, quando você diz, e você está coberta de razão, que eu também já tinha falado isso, que nós traímos cotidianamente o Cristo quando a gente já conhece o Evangelho, já conhece os 10 mandamentos e tudo, e a gente não segue. Mas essa traição a gente pode chamar também de autossabotagem, uma vez que a gente tem consciência que qual é a nossa destinação, qual deve ser a nossa ambição. Essa unificação com o nosso Cristo interno, ou seja, o nosso desenvolvimento da nossa chama crística. Então, se a gente trai tudo isso, na verdade, a gente está se autossabotando e colocar no outro a culpa disso é uma simples distração, uma autoenganação, porque, na realidade, tudo que existe à nossa volta é o que a gente sempre fala, sempre é bênção ou lição, na maioria das vezes é lição. Então, aquele irmão que nos traz dificuldade, a dificuldade que ele nos traz se chama nosso ego, os nossos defeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, ninguém traria dificuldade para nós, porque a gente teria essa percepção que tudo é passageiro e tudo pode ser superado com amor. Então, são atos. Essa traição, na verdade, é só um ato de autossabotagem. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de eu fazer a leitura do pastorino? Por favor, se manifeste. Eu ainda estou impactada. Vocês estão me falando coisas que eu estava parada, né, no tempo. E estou impactada com isso daí. Então, deixa eu refletir, tá? Mas eu vou. Então, Tá. bem-vinda, Janete, fica impactada aí, que aí eu vou ler, porque geralmente a Príscila, ela faz a parte do espiritismo, e eu faço geralmente tudo pelo pastorino que a gente conhece. Aí depois a gente volta, comenta também a parte de pastorino, junto com o que a Príscila falou. Mercedes ou Kátia querem falar alguma coisa antes de eu ler pastorino? Não, oi, Janete, tudo bem? É lembrar você mesmo, né, que os outros que estão conosco na jornada da Terra, eles estão nos lapidando, né? Todos esses esbarrões, esses encontros, esses socos, é para que a gente faça brilhar a nossa luz. Então, a gente fica impactada mesmo, porque às vezes é um burro no nariz que a gente leva, mas isso tem a ver com a nossa história, né? E a gente tem que pensar isso, que é bênção ou é lição. É para impactar mesmo. Isso mesmo, Mercedes. Muito obrigada. Então, vou ler aqui o pastorino e depois a gente volta a comentar em cima. Vamos lá. A primeira parte do drama é armada no sobrado, com a presença do candidato e dos sacerdotes. Então, eu já vou lembrar aqui, que a gente já estudou, porque a parte da crucificação, a paixão de Cristo, é encarada dentro do estudo pastorino como sendo um ritual de iniciação do Cristo. Aliás, seria o último ritual dele para alcançar o grau maior na escala evolutiva possível nesse momento. E, na realidade, Judas não é o traidor, é o sacerdote que é de apresentá-lo para esse sacrifício. Então, vamos lá. Lembremos-nos de que o termo sacerdote, de sacer, sagrado, e do dote, parte, dote, exprime essencialmente, nos costumes antigos, o sacrificador, aquele que abate as vítimas do holocausto. Cada um dos elementos principais terá sua tarefa específica, como iremos vendo na continuação das narrativas, embora só 3 deles apareçam como realmente atuantes: Pedro, João e Judas. Os outros 9 perdem-se na multidão anônima, até depois da ressurreição, onde alguns deles ainda são recordados. Veremos a seguir o que ocorreu na chegada. Avançamos cada vez mais para a realização do grande drama. Após o exemplo de humildade, é iniciada a refeição da ceia pascal anualmente celebrada. A certa altura, sente o mestre o aviso do seu eu profundo, que, decidido
lhe diz ter chegado a sua hora. Seu espírito se agita, pois os veículos mais densos terão que passar por uma prova dura, difícil, quase sobre-humana, mas é necessário. E é legal que aqui Pastorinha bota esse necessário em caixa alta, justamente para fixar isso, aquilo que a gente já comentou. Se Cristo traz toda a mensagem do Evangelho, mas casa Maria Madalena vai morrer velhinho, cheio de neto, não vai ter o mesmo impacto dessa mensagem do que com o drama da crucificação. É necessário. Jesus não titubeia, não hesita, resolve ordenar o início, dar a partida do ato sacro e fazer suas últimas recomendações antes de ser coagido a desaparecer do cenário físico. Começa dizendo que está determinado que o Filho do Homem vá, e ele irá, mas lamenta profundamente o homem que tem a ingrata tarefa de entregá-lo às autoridades eclesiásticas para o sacrifício sangrento. Esse homem sofrerá terríveis impactos, mas terá que cumprir sua obrigação até o fim. Terá que beber o cálice até o final. Os discípulos ficam preocupados, mas o mestre acrescenta: esse homem está comendo conosco, é um dentre vós. Maior preocupação os assalta e o peso da dúvida lhes penetra o ânimo. Embora soubessem o que estava para ocorrer, desconheciam qual o escolhido, qual seria o clérigo, ele coloca em parênteses. Vamos voltar nisso. O sacerdote que apresenta, que sacrifica em holocausto, que deveria executar o gesto indispensável, tomando a posição de antagonista oficial de Jesus, para ser condenado durante milênios pela humanidade. Era o gesto que requeria força e heroísmo sem limites. Precisava-se de um voluntário disposto a sacrificar-se. Qual deles seria o escolhido? Jesus aduz que era melhor que esse homem não tivesse nascido. Tal a dificuldade quase insuperável a vencer. E essa dificuldade, a gente pode também aqui pensar que nessa frase, Jesus também estava antevendo o grande impacto ao qual Judas sucumbiria, né? E cometeria o ato tresloucado do suicídio, que aí sim cabe bem isso, né? É melhor não ter nascido do que um dia se suicidar. E com essa frase, mais uma vez, revela abertamente a realidade da reencarnação, da qual já falaram outras vezes, não insistindo mais no assunto, porque era convicção profunda e arraigada em todos eles de que assim ocorre com as criaturas. Mas convenhamos que para dizer que melhor fora não tivesse nascido, era mister a certeza de que ele existia antes de nascer, e ter-lhe sido muito melhor permanecer em estado de espírito, não se metendo numa dificuldade tão grande, não se sujeitando a um sofrimento tão atroz. De fato, se o espírito fosse criado por Deus no momento do nascimento, como ensinam certas seitas religiosas, a frase de Jesus constituiria numa blasfêmia contra Deus, pois isso seria uma crítica direta contra um ato divino. Jesus teria acusado Deus de ter criado um espírito quando seria melhor que o não tivesse feito. Ora, não podemos admitir uma crítica desse teor contra Deus nos lábios de Jesus. A conclusão é que o espírito de Judas pré-existia à encarnação, ao nascimento, e mais ainda, que aceitara a difícil missão. Conhecendo-lhe as asperezas, Jesus confessa-se penalizado pelo que sofrerá e diz que melhor fora se não tivesse aceito o reencarnado, pois teria evitado as muito difíceis dores futuras. Todos se entristecem preocupados e querem saber qual deles terá a triste incumbência. Judas, porém, já o soubesse, também indaga para ouvir a confirmação. A resposta de Jesus, tu disseste, equivale a, já o sabes, por que perguntas? Por isso, não vemos aí o simples sim. Pedro, que a gente também já estudou antes, que o Pedro é a encarnação da emoção, não resiste à curiosidade e acena com a cabeça para que João pergunte ao mestre.
Jesus retruca-lhe que dará um pedaço de pão mergulhado no vinho, indicando o escolhido. Recordemos que ainda hoje assim é dada a comunhão. Olha que detalhe interessante que geralmente passa despercebido, mas que Pastorino chama atenção. Quando Jesus mergulha o pão no vinho, que é a hóstia mergulhada no vinho, isso é o ato da comunhão. Então, o que Jesus está fazendo com Judas? Está dando a ele a comunhão. Ou seja, o que você recebe quando você recebe a comunhão na igreja? E se eu estiver errado, a Janete vai me corrigir, que eu sei que ela tem um pé no catolicismo muito forte. Quando você recebe a comunhão, você está, teoricamente, recebendo o Espírito Santo. Então, o que ele está fazendo ali? De certa forma, a gente pode crer que ele está ali dando a comunhão para Judas, para que ele seja fortalecido naquele ato tão difícil, naquela prova tão difícil que ele vai ter que passar ao se tornar o antagonista de Jesus naquele momento. Hoje, assim, é dada a comunhão da Igreja Ortodoxa, um pedaço de pão mergulhado no vinho. Assim fortalecido, Judas sai. Mas para os profanos, a verdade tinha que ser encoberta pelos véus das coisas ocultas. Por isso, o discípulo que Jesus amava fala que o antagonista entrou nele junto com o pão. Realmente, neste ponto, Judas inicia sua carreira de antagonista e uma carreira voluntária e espontaneamente se coloca no polo oposto, para começar a receber os impactos do ódio e do desprezo, a fim de que seu mestre receba toda a onda de simpatia e de amor por parte da humanidade. Mas quer uma coisa sabida e esperada, prova-o de fato de que nenhum dos discípulos protestava contra Judas. Ninguém o ataca, ninguém o acusa, ninguém se revolta. Ninguém o condena. Ninguém procura defender seu mestre contra Judas. Todos aceitam passivamente calados o fato que, em quaisquer outras circunstâncias, forçosamente faria que todos se levantassem como um só homem para detê-lo de seu intento. E aí eu vou lembrar também a questão que quando Jesus vai ser preso, Pedro saca da espada, Pedro arranca a orelha de Malco, etc. Então, se realmente eles encarassem Judas como esse antagonismo, esse traidor, é claro que eles agarrariam, pelo menos Pedro, tentaria agarrar Judas, né? Então, aqui ele está chamando a atenção para isso. Todo mundo ficou passivo, porque, de certa forma, todos sabiam que era uma missão que tinha que ser cumprida. Nada disso ocorre, só o silêncio de aceitação. Para justificar essa imóvel passividade dos discípulos, João escreve aquela frase incompreensível a quem quer que raciocine. Julgaram que Jesus o mandara fazer compras, mas àquela hora da noite, ou distribuir esmolas, mas de noite. Evidentemente que se trata de uma desculpa na qual o narrador, em verdade, não foi muito feliz. Basta um pingo de reflexão para verificar-se que ela não convence em absoluto, mas era necessário dizer alguma coisa para justificar a impassibilidade dos discípulos que assistiam à acusação e a aceitaram sem uma palavra de protesto. Nem o temperamental Pedro se rebelou e, no entanto, ficou sabendo com segurança de quem se tratava. Por quê? Porque todos sabiam o que se passava. Dado o passo inicial, Jesus anuncia que vai dar-se a transubstanciação. Analisemos as frases de João, cheias de sentido profundo. Agora, o Filho do Homem é transubstanciado e Deus se transubstancia no Filho do Homem. O Cristo interno, a divindade, que em tudo habita, a essência última de todas as coisas, encontra campo para expandir-se e manifestar-se plenamente no Filho do Homem, por sua aceitação total do sacrifício para subir um degrau na evolução, demonstrando o caminho à humanidade. Deus o permeia, o penetra, o infinitiza. E se Deus se transubstancia pela unificação mística no Filho do Homem, também Deus transubstancia pela unificação mística, também se transubstanciará o Filho do Homem em Deus. Ou seja, se Deus se transmuta em homem, o homem se transmuda em Deus. Se Deus se expande no homem, o homem se expande em Deus. Se Deus se torna homem, o homem se torna Deus. E essa
transubstanciação da essência, da manifestação, da unificação total de tudo, no todo, não é para depois, no céu, é agora, imediatamente, neste instante. Deus transubstanciará o Filho do Homem em Deus. Realizada essa fase inicial da divinação do homem pela humanização de Deus, é lançado o grande símbolo que permitirá a perpetuação desse ato por toda a humanidade nos séculos seguintes. O homem, daí por diante, poderá, como queira, transubstanciar-se também em Deus. E aqui eu, Cristina, vou fazer uma reflexão sobre isso. Porque a gente muito fala, e a gente já falou aqui no começo, da coisa de que a gente conhece os 10 mandamentos e a gente conhece o Evangelho e a gente tem a consciência, a crença de que, se a gente cumprir tudo isso, a gente se unifica à nossa chama crística, à nossa centelha crística, e aí a gente vai dar um baita passo evolutivo. Mas aqui, nesse ato de sacrifício do Cristo, né? E aqui eu acho que Jesus se unifica, o Cristo se torna o Jesus Cristo, que, como coloca aqui, Jesus, a personalidade que nasceu homem, mas aí nesse momento é isso que eu quero falar, que é um momento do sacrifício absoluto, né? Porque, em termos de vida encarnada, de vida material, qual é o sacrifício absoluto? É dar a sua vida. E ele não só deu a sua vida, mas antes de dar a vida, ele tem toda uma sessão de tortura. Não é simplesmente vai ser morto. Ele vai ter essa personalidade humilhada, torturada, quer dizer, é a aniquilação total da personalidade de Jesus para que o Cristo seja a nossa herança. É aquilo que eu falei, se Jesus casa, tem filho, netos morre de velhice, a mensagem, o exemplo tem outro impacto sobre nós, porque o maior exemplo disso tudo que Jesus deixa não é só o Evangelho, a Bíblia não deixa só os 10 mandamentos através de Moisés, mas saber que a gente está em preparação para esse sacrifício maior, da gente chegar no momento da nossa evolução em que nós sejamos capazes do sacrifício total pelo bem do outro. O que vocês acham a respeito? Aí já pegou o sacrifício total pelo bem do outro, já pegou, hein? Aí pegou pesado, Cristina. Não é para hoje, porque, como eu falei, o nosso processo no momento é interiorizar e praticar totalmente o Evangelho e os mandamentos. Esses são nossos primeiros degraus. Mas Cristo está aqui, Jesus nos mostrou que, na realidade, em termos de planeta Terra, eu acho que a gente vai chegar no final, assim, último degrau de planeta Terra. A gente vai poder chegar e dizer, não, agora eu sou um candidato a deixar o planeta, quando a gente for capaz desse sacrifício que ele fez, que é o sacrifício total da personalidade, dessa parte encarnada. Quando a gente for capaz disso, aí a gente está liberto das amarras desse planeta, seja em que grau ele estiver no momento que a gente chegar nesse degrau evolutivo. Pode falar, mas abre o... Isso, fala, Janete. Olha só, primeiro, obrigada pelo convite, tá? Eu já estou aqui de boa tarde para todo mundo, bom dia. Desculpe, eu tenho uma visão em relação a Jesus, o Cristo, que sempre me incomoda um pouco. Ele ter sido crucificado era uma atividade, digamos assim, que acontecia de forma comum na época em que ele vivia, tá? O que, para mim, eu acho mais importante é quando ele não é mais encontrado, o corpo dele, Madalena abre e ele não está ali. Eu acho que ali é que realmente os apóstolos, eu não diria, não colocaria Maria, mãe, nesse pacote, mas a forma dele espiritual e ter sido materializado, né, na frente dos apóstolos daqueles outros dias que sucederam,
eu acho que foi o grande acontecimento perante os apóstolos que poderiam, de alguma forma, fazer com que a palavra dele, a palavra de amor ao próximo, chegasse de uma forma maior e longeva como é até hoje. Então, eu acho assim, essa crucificação, tá? A meu ver, desculpa, errada, eu gostaria até de alguém me elucidasse isso melhor. Essa crucificação, ela é muito mais a um nível que ainda não tinham consciência, inclusive alguns dos apóstolos ainda não tinham consciência da enormidade do trabalho de Jesus ter vindo de um outro plano superior, encarnado aqui, que era o grande sacrifício dele, foi esse, né? É vir para um planeta tão atrasado e colocar um modelo, né, de vida, de crescimento, de evolução espiritual, a partir do momento onde você não julga, onde você aceita as diferenças, e, principalmente, ajuda o teu próximo, né, sem ser em benefício próprio. Então, eu acredito que ele ter aparecido, materializado espiritualmente, e dessa forma ter podido criar uma consciência, uma expansão da consciência dos apóstolos, e para que eles, de forma, em progressão geométrica, né, levassem essa palavra, eu acho que isso sim é um grande diferencial. Isso é o que sempre eu estudo, leio, e ainda tenho muita dúvida e muito questionamento. Sim, eu entendi. A coisa do maravilhoso, né? De ter ressuscitado, de aparecer espírito, você está colocando que é o seguinte: aquilo que fez com que os discípulos, até aí tem a questão do Tomé, né? Que só acredita quando vai lá e toca, aquilo que é como se fosse assim, a confirmação de tudo que ele ensinou. A vinda dele, a ressurreição dele, é a confirmação do que tudo que ele ensinou, e a partir daí é como se fosse a confirmação que os discípulos precisavam para a consolidação de toda a parte do Evangelho. É por aí, né, Janete? Pode falar, Mercedes. Não, é só que, assim, eu não tenho certeza se a gente sai da Terra só quando a gente aspira essa elevação, sabe? Eu acho que a justiça e a bondade de Deus vai fazer ou a Terra melhorar, né, de condição Com certeza, se Deus de quiser. sintonia, mas, assim, assim, porque os espíritos puros, eles já trabalham incansavelmente para o nosso bem e o bem do universo. Agora, ratificando aqui o que a Janete disse, né, que é muito importante que a gente lembre isso, né, porque essa lição que Jesus veio trazer para a gente, que o Espiritismo reforça sempre. E uma das maiores bênçãos é que Jesus mostrou para a gente que o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento, porque a vida continua. Sim, Né? Então, o que a gente tem que perceber é isso, o que morre é o corpo físico, a vida continua no plano espiritual. perfeito. Agora, é só levantar essa dúvida que a gente só vai atingir essa situação, não é aqui na Terra, não, de espírito puro, sabe, Cristina? Vem esses avatares, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, né? Bezerra de Menezes. Mas Bezerra de Menezes, que foi um homem comum, né? que foi um homem com toda a sua humanidade, com todos os seus defeitos e virtudes, mas que já tinha um coração muito voltado, né, para o sacrifício, ou seja, para as coisas sagradas. Né? É só isso. A minha dúvida é essa. Eu acho que eu saio da Terra antes de virar espírito puro. Aí.
Bom, gente, eu vou pedir para a Prícila fazer a nossa prece de encerramento, que eu estou com um pouquinho mais só de 2 minutos para a nossa reunião acabar, e aí provavelmente não vai dar tempo, mas aí depois eu escolho o estudo da próxima semana e coloco no grupo. Prícila, então, por favor, faz a prece para a gente de encerramento. Então, assim, fechamos os nossos olhos, agradecemos a Deus essa oportunidade benfazeja, né, que possamos exemplificar o que Jesus nos ensinou, que possamos compreender o estudo desta semana, refletindo sobre ele, aprimorando o nosso conhecimento e usando em sua totalidade no que for possível, né? E Senhor Deus, abençoe a todos que se encontram aqui no planeta Terra, porque todos nós que aqui estamos precisamos desse consolo, desse conforto, desse teu amor infinito, Senhor. E assim, com os corações agradecidos, abençoados, pedimos a permissão a esta falange do bem para darmos por finalizado o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gente ainda tem um minutinho aqui. Alguém ainda quer comentar alguma coisa? Fale agora ou se cale para sempre. Eu quero agradecer, foi muito bom, tá? Muito obrigada, me fez muito bem. A gente, nessa busca que a gente tem por melhorar, por ser um ser humano um pouquinho mais louvável, né? Me fez me afastar de um lugar onde eu exercia a minha espiritualidade. Como a Cris colocou, eu sou uma pessoa que eu tenho uma busca incessante, porque eu ainda não estou satisfeita com o que eu sei, com o que eu faço, com o que eu sou. Então, a gente tem Dá sempre bem, né? procurando. Eu agradeço muito a vocês terem me aceito no grupo, tá? E vou fazer sempre todo o possível para poder participar desse horário, tá? Muito obrigada. Então, Um beijo. Janete, eu vou te acrescentar, então, porque a gente tem um grupo de estudo do Evangelho, onde a gente coloca mensagem ligada ao Evangelho. Então, se você querendo, eu